Oh, glória. Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Maravilha. Vamos estar então abrindo a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. Palavra que Deus preparou para ministrar no meu e no seu coração. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Nós vamos ler dos versos 10 ao 13. Diz assim: Ora, ensinava Jesus numa das sinagogas no sábado, e estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos, e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs-lhe as mãos, e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Amém? Coloca a mão no teu coração, diga a liberdade que você dá diante de Deus para ser trabalhado por essa palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, recebemos agora a tua palavra, que tu entrega a cada um de nós de acordo com a tua vontade para manifestar o teu poder, a tua graça, o teu amor, para, Senhor, cumprir os teus propósitos que tu sabe que estão presentes em nossas vidas para serem tratados, trabalhados. E em nome de Jesus nós te damos toda a liberdade para que isso assim se cumpra. E que no mover do teu Espírito Santo que aqui está, que é o autor, o revelador da tua palavra, nesse revelar, nos dê todo o entendimento e compreensão, a fim de que essa palavra seja devidamente recebida em nosso coração. E eu me entrego a ti, Senhor, nessa mesma liberdade, para que não seja eu a falar, mas sim tu falando e ministrando na pessoa do teu Santo Espírito através de mim, e que assim seja. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o vosso assento. Hoje eu aproveitei para ler como estava no Data Show, porque eu nunca acerto qual é a linguagem que eles vão usar. Quando eu digo que é ao meio da revista e atualizada ali, não sei qual é que aparece, e assim vai, então agora eu vou começar a ler ali. Que às vezes o pessoal vai ouvir o DVD e a gente está falando de um jeito e está aparecendo do outro, né? Mas glória a Deus por tudo. Meus queridos, essa palavra que Deus ministra no meu e no seu coração, a respeito desse fato, dessa situação, dessa circunstância na vida dessa mulher, que a Bíblia diz que era uma mulher que há 18 anos estava numa condição física terrível. Diz que ela estava completamente encurvada e diz que de maneira alguma ela podia endireitar-se. E aí nós podemos entender que se ela estava nessa condição há 18 anos, ela não nasceu assim, ela não era assim, mas ela ficou assim. E eu creio que diante da realidade da nossa vida e de todas as circunstâncias e desafios que nós enfrentamos no decurso dessa nossa vida, a gente é impulsionado a decisões. Nós somos impulsionados a decidir por onde ir, como ir, o que fazer, de que forma fazer, como reagir diante de tal circunstância, diante de tal situação, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu acho que é bom, o que eu acho que não é bom. Então, tudo que envolve a minha vida, até quando eu levanto pela manhã, toca o despertador, eu decido, eu quebro ou não quebro, eu desligo ou não desligo, eu volto a dormir ou não volto a dormir. Tudo é decisão. Tudo na nossa vida gera um impulso dentro de nós, né?
Tem uns que vão mais longe, levanta rapidinho, mas aí para na frente do espelho e começa, né? Escova os dentes ou não escovo? Lavo o rosto ou não lavo? Né? Tudo é decisão. E às vezes a gente não se dá de conta de coisas tão pequenininhas, mas que geram decisões. E eu acredito que essa mulher, ela entrou por um caminho que gerou esse problema e essa adversidade. Provavelmente por escolhas erradas, por decisões erradas, por atitudes erradas. A Bíblia não define esse ponto, mas diz que ela ficou nessa situação. E não foi por pouco tempo. Diz que foi por 18 anos que ela viveu assim. E o interessante é que essa mulher frequentava a sinagoga. Ou seja, nas reuniões de sábado, lá estava ela na sinagoga. E eu creio que dela deve ter ido muitas vezes. E nesse tempo todo em que ela ali frequentou, nada mudou a sua vida. E existem algumas outras peculiaridades interessantes nessa mulher. Porque nós lemos aqui no Evangelho de Lucas a respeito dela. Mas pastor, o que tem a ver o Evangelho de Lucas? Meus queridos, Lucas era médico. E olha o parecer desse médico quando ele relata a situação dessa mulher. Ele diz ali, no verso 11, que ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Tem uma outra versão que diz, e não podia de modo algum endireitar-se. Um médico está relatando que o problema que ela tinha, não tinha diante da medicina, diante dos recursos dos homens, condições de prover cura para ela, de prover solução para ela, de trazer resposta para ela. Diz que de modo algum ela podia se endireitar. Era um fato na vida dela. E o interessante, que quando ela entrou nessa condição de vida, ela passou a ter um outro olhar sobre as coisas. Como assim, pastor? Irmão, se ela estava continuamente encurvada e de maneira alguma podia endireitar-se, significa que a visão dela continuamente era o chão. A sua visão era olhar as coisas que tinha no chão. Talvez com muita dificuldade ela conseguisse levantar os olhos para ter uma visão um pouco mais dispersa daquela próxima, para conseguir ir se conduzindo. Isso significa que ela era limitada, não só pela circunstância da situação que ela ficou, mas também pela visão que ela tinha. E diz ali que não havia quem pudesse solucionar o seu problema. Aí, irmãos, é que entra alguns pontos que a gente precisa entender quem Cristo é para mim e para você. Porque Deus, Ele entregou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deixa bem claro que quando Ele nos entrega Jesus, Ele nos dá uma condição de nós superarmos, vencermos todas as adversidades que o mundo impõe contra nós, e até mesmo a maneira com que nós construímos a nossa estrutura de pensamento a respeito das coisas do mundo. Ele diz que Ele pode mudar tudo isso pela transformação que Ele opera
a fim de que tenhamos nova vida, e essa nova vida seja acompanhada de abundância. Porque ele diz que veio para trazer vida e vida com abundância. Então, ele coloca em mim a possibilidade de eu não perecer, de eu não ser destruído. E ele acrescenta a esperança, quando ele diz para que tenhamos vida eterna. Então ele coloca algo maior, algo mais além, algo muito mais promissor para mim e para a sua vida. E se nós conseguimos identificar Jesus desta maneira, nós conseguimos entender que nada é impossível para Ele realizar na minha e na sua vida. Não há situação que Ele não possa intervir, manifestar o seu poder, a sua glória, para nos abençoar. Só que Ele quer uma expectativa em nós, que nos impulsione a nós colocar a nossa fé em ação. A nós decidirmos crer naquilo que ouvimos a respeito da sua palavra, da sua pessoa, da sua obra, e praticarmos. Porque fé sem obras é morta. De que adianta eu dizer que tenho fé e a minha fé não gerar nenhum testemunho de operação de poder de Deus na minha vida? E o problema não está em Deus, porque Deus já liberou todas as coisas. A própria palavra diz que cada uma das suas promessas já tem o sim dele. Se já tem o sim dele, eu não preciso nem pedir, eu só preciso crer que é real, e eu tomar posse na minha vida dessa realidade. Diz o texto que essa mulher estava nessa condição. Estava há muito tempo nessa condição. E irmãos, é interessante o fato de que ela ia na sinagoga. Ela frequentava a sinagoga. Pastor, o que isso tem a ver? Muito simples, meus queridos. Tem pessoas que creem na religião, e religião não muda a vida de ninguém. Igreja não muda a vida de ninguém. Denominação de igreja não muda a vida de ninguém. O que mudou a história daquela mulher foi um encontro com Jesus. Deus está dizendo para mim e para você que religiosidade, tradições, ritualismos, cerimonialismo não muda a vida de ninguém. Mas a fé em Jesus Cristo opera milagres. Jesus não é religião, irmãos. Jesus é a redenção de Deus. Jesus é a maior manifestação do amor de Deus para nos perdoar de todo o pecado e, manifestando o seu poder, nos tornar filho de Deus. Jesus não é religião. Jesus é um desafio de fé para mim e para você, na sua pessoa e na sua obra. Jesus não é religião. Jesus é poder de Deus. Religiosidade, irmãos, não muda a vida de ninguém. Você pode vir aqui culto atrás de culto, mas se você não exercer a fé, entendendo que tudo é por Cristo, com Cristo, para Cristo, não vai mudar. Porque é tudo nele, tudo por Ele, tudo para Ele, porque sem Ele nada do que foi feito se fez, mas nele todas as coisas foram estabelecidas, mediante o poder, a graça e o amor de Deus, para nos prover de coisas maravilhosas. Porque Deus disse, quem nele crê não perece, mas tem uma viva esperança.
E é por isso que está escrito aqui que os nossos olhos têm que estar postos nele, autor e consumador da nossa fé. Essa mulher frequentava. Essa mulher foi ali não sei quantas vezes. Se ela estava assim há 18 anos, talvez por 18 anos ela estava procurando ajuda, mas dentro de um contexto de religiosidade, diante das suas tradições, da sua cultura. Talvez buscando em situações cerimoniais. Mas não é isso que muda a nossa história. O que muda a nossa história é entender que Jesus é o único meio de mudança, de transformação, de salvação, de libertação, de cura, de vitória, de bênçãos, de colheita, de prosperidade, de gozo, de paz, de alegria, de refrigério. Ele é o único meio das nossas respostas certas nos conduzirem aos lugares certos e da maneira correta. Porque se eu entendo o que Ele diz, mediante a sua verdade, e eu a pratico, é impossível eu fazer escolhas erradas. Talvez essa mulher fez escolhas erradas por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Talvez essa mulher escolheu caminhos errados, situações erradas, por não conhecer. Mas irmãos, e nós que conhecemos? E nós os que conhecemos? Não podemos ter uma vida medíocre. Nós os que conhecemos, não podemos andar perdido à toa. Não podemos andar sendo levado por qualquer vento de doutrina. Não podemos estar sendo enganado por situações e circunstâncias da banalização do evangelho que está acontecendo por aí. Desses falsos mestres que estão se levantando, promovendo doutrinas de demônios e querendo conduzir o rebanho de Deus para uma derrota, uma destruição. Porque quem conhece não erra. Essa mulher ficou nessa condição. A Bíblia não diz o que foi que aconteceu para ela ficar assim. Mas são as nossas escolhas erradas que nos colocam para colher coisas que nós mesmos semeamos de maneira errada. E é impossível, irmãos, plantar arroz e querer colher feijão. Aqui está escrito que aquilo que o homem semear, é isso que ele há de colher. Tem uma historinha muito bonitinha de um pai que chega com o filho na beira de um penhasco, e diante deles está um grande cânion, uma faixa de cânion, e de repente o filho dá um grito, ele grita lá, oi, e de repente ele ouve de volta aquele oi. Aí ele dá uma olhada para o pai dele e grita de novo, quem é você? E aí a voz volta, quem é você? Aí o menino olha de novo para o pai dele e diz, quem é tu? E aí repete, quem é tu? Ele diz, covarde, tu não responde. E o pai dele começa a rir. E aí o menino olha, pai, o que está acontecendo? Aí o pai diz, meu filho, isso é o eco. O eco, é o eco. O que isso significa, pai? Aí o pai olha para o filho e diz, meu filho, isso significa o seguinte, tudo que você lança para a vida, é o que a vida te devolve. De Deus não se zomba, o que o homem semear, isso também colherá. Nós precisamos meditar nas nossas escolhas. Nós precisamos refletir diante dos desafios onde temos que exercer o nosso poder de decisão. E irmãos, a gente só pode fazer isso com decência, com ordem.
A gente só pode fazer uma semeadura de qualidade, para promover uma colheita de qualidade, se a gente mensurar as coisas de acordo com a verdade que Cristo deixou manifesta para mim e para você aqui. Não é na opinião dos outros, não é numa religiosidade, não é numa estrutura de religião, não é numa estrutura de igreja ou de denominação, porque a única verdade absoluta é a que procede de Deus e que está revelada nessa palavra, porque tudo que o homem faz é falho. Aonde tem homem metido no meio, tem imperfeição. Teve uma vez, as minhas filhas eram pequenininhas, e eu e a minha esposa, a gente começou tudo muito jovem na nossa vida, e inclusive no ministério nós era muito jovem, né? Então a gente teve elas bem novinho também, então a gente colocava elas em tudo que era coisa, elas estavam junto. Elas se criaram na escola dominical, né? Bebê de colo já iam na escola dominical, né? Porque elas sempre estavam junto. E aí quando elas ficaram maiorzinhas, elas começavam a se aperceber das coisas, né? E aí elas questionavam, ficavam perguntando. Aí um dia elas perguntaram para mim, porque elas viam tudo que eu e minha esposa passavam, né? Cuidando das ovelhas, né? Aí um dia elas perguntaram: pai, por que tu sempre está te incomodando com as coisas da igreja? Aí eu parei, olhei para ela, eu disse: eu vou te explicar uma coisa. Por que tu acha que a igreja tem problema? Ela disse: não, papai, igreja não tem problema, a igreja só tem santo. Aí eu disse: meu bebê, como tu é inocente. Aí eu revelei o mistério para ela desde pequenininho. Eu disse para ela: meu amorzinho, igreja é lugar de gente doente. Aí ela me olhou: pai, mas então todo mundo é doente? É, porque está escrito que Jesus veio para os doentes, Ele não veio para os sãos. Então significa que todo mundo está dentro da igreja é doente. Não é que é doente porque tem uma doença no corpo, eu disse para ela. É doente porque faz coisa errada, porque é pecador, porque é imperfeito, porque é limitado, porque tem problema e porque gera problema. Isso é igreja. É um lugar onde tem um monte de problema. E tem gente que olha para a igreja e acha que todo mundo é santo. Se todo mundo fosse santo, nós já estávamos ministrando lá no céu. Igreja é o maior pronto-socorro de Deus. Todo mundo que entra vai direto para a UTI. Aí Jesus vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Quando a gente acha que o cara está ficando bom, ele tropeça e começa tudo de novo. Ainda bem, irmãos, que Deus não usa cajado e nem vara, senão estava todo mundo ralado. Mas não esqueço que Ele deu o cajado e a vara para os pastores. Aonde tem ser humano, tem problema. Tem problema. E sabe, irmãos, que não existe nada na face da terra mais desafiador do que lidar com pessoas. Quem aqui que trabalha no comércio? Não tem cliente que dá vontade de pular no pescoço? Só para lembrar vocês algumas coisinhas. Onde tem ser humano tem problema, irmãos. Tem problema.
Agora eu pergunto para vocês, qual é a religião que vai ser coisa boa ser feita por homens? Qual é a religião que vai mudar alguma coisa na vida de alguém se é de acordo com os conceitos humanos? Agora, Jesus é perfeito e manifesta a perfeição de Deus. E se eu entro nele e permito que ele entre em mim, eu me torno perfeito através dele. Porque a palavra de Deus diz que aquele que ouve e obedece a palavra de Deus está caminhando para a perfeição. Essa mulher, ela procurou as coisas humanas, nada mudou a sua história. Mas quando ela teve um encontro com Jesus, tudo mudou. É isso que Deus está falando aqui para mim e para você. A gente tem que largar fora essas religiosidades que a gente tem e entender que tem que se agarrar em Jesus, crer em Jesus, ter fé em Jesus, agir através de Jesus e seguir os passos de Jesus. Que aí as coisas vão dar certo. Não quer dizer que as adversidades vão parar, que os problemas vão acabar. Não, significa que quanto mais eu me aperfeiçoo na perfeição de Cristo, mais fácil se torna resolver os problemas. Irmãos, essa mulher esgotou todos os seus recursos e não teve mudança, não teve transformação. Essa mulher carregou as suas escolhas nas costas. Ela estava encurvada. E simbolicamente ela estava carregando as suas tristezas, suas mágoas, sua situação de humilhação, sua situação de derrota, sua situação de frustração. Estava carregando as suas decepções. Estava carregando fardos pesados que a mantinham olhando para o chão, que a mantinham numa visão onde não havia esperança, onde não havia novidade de perspectiva, onde ela não podia visualizar o horizonte. Irmãos, o que promove em nós uma motivação é quando a gente olha para frente e a gente tenta procurar um ponto mais distante. Sabe quando a gente está correndo uma corrida? Eu vejo às vezes os maratonistas, né? Eu lá nos meus tempos áureos, faz pouquinho, né? Eu corria maratona. E eu me lembro que a coisa que mais me deixava feliz era quando eu pegava aquela reta final e lá longe eu estava vendo a linha de chegada. Eu já estava com os bofos para fora, como a gente diz, né? Já na última das últimas, eu tinha um comandante no exército que ele dizia assim para nós, né? Quando vocês achar que não dá mais, ainda tem 40%. E nem vou dizer para vocês qual era a motivação para a gente colocar os 40% em ação. Mas quando visualizava aquilo, já dava uma alegria, começava, vai que vai terminar, vai que está perto, vai que falta pouco. Não é assim, irmãos? Essa mulher não tinha essa perspectiva. Essa mulher não conseguia ter essa visão. Essa mulher não conseguia sair do raio de ação que colocava ela para baixo. Ela enxergava os seus pés, enxergava os seus passos, ela até enxergava os passos que os outros haviam decidido trilhar o caminho. Ela até visualizava as escolhas que os outros faziam, mas nada mudava a sua história, nada mudava a sua perspectiva, nada alterava a possibilidade da sua visão para ter uma visão de esperança. E eu creio que quanto mais tempo ela ficava assim, mais frustrada e decepcionada ela ficava.
quanto peso essa mulher estava carregando nos seus ombros. Talvez você está aqui e você esteja carregando peso nos seus ombros. Talvez você esteja sentindo o peso da tristeza, sentindo o peso da decepção, da frustração. Talvez você esteja sentindo o peso de uma derrota, de uma situação errada, de uma decisão errada, de momentos que no calor da situação promoveram problemas maiores do que os que motivaram. Talvez esteja carregando um fardo muito pesado. Mas Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Esse é o nosso Jesus. E Ele diz: lançai sobre mim todas as vossas ansiedades, lançai sobre mim os vossos fardos, lançai sobre mim o vosso peso, lançai sobre mim toda a sua tristeza, desesperança, toda a situação que tem sido adversa, porque eu vos aliviarei. Esse é o Jesus que muda. Esse é o Jesus que transforma. Esse é o Jesus que é a verdade. Esse é o Jesus que opera milagres. Esse é o Jesus que nos conduz ao caminho que trilha para o êxito e para a vitória, para a conquista e a realização. É nele, irmãos. É com Ele. É por Ele. E é Ele o centro da nossa vida, e tem que ser o centro da nossa fé. E eu tenho que aprender a buscar com perseverança. Porque hoje nós estamos muito imediatistas. Nós queremos que as coisas mudem mais veloz do que a gente consegue orar. E não é assim que Deus faz. Deus trabalha as coisas primeiro promovendo o melhor alicerce, porque Ele não quer nada que se desfaça na tua vida. Ele quer te entregar coisas que sejam permanentes, duradouras. Nós temos que aprender a viver o tempo de Deus. Essa mulher, durante 18 anos, não teve resposta. Mas o dia que ela ouviu e obedeceu, tudo mudou. Como assim, pastor? Está escrito ali. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe duas coisas: chamou e disse. Isso significa que ela teve que sair do lugar onde ela estava. Isso significa que ela teve que se movimentar de onde ela estava. Isso significa que ela teve que se aproximar e se achegar a Jesus, mostrando para todos quem ela era e como ela estava. Isso significa que ela teve que ouvir e teve que decidir o que fazer com o que ela ouviu de Jesus. E diz que quando ela ouviu e obedeceu, porque ela foi até Jesus, quando ela ouviu e obedeceu, diz ali que Ele liberou a palavra da vitória. Estás livre da tua enfermidade. Pastor, mas como é que o senhor sabe que ela foi até Ele? Simples, porque no versículo seguinte diz que Ele impondo as mãos. Para Ele impor as mãos, ela estava na frente dele. Concordam? Ela teve que sair da zona de conforto. Ela teve que sair da posição dela. Ela teve que sair do lugar onde ela se acomodou, onde talvez até ela se escondia, talvez o lugar que ela procurava passar desapercebida, não ser notada.
ela teve que mostrar para todos que ela decidiu ouvir e obedecer a Jesus. Ouvir e obedecer a Jesus. Irmãos, é isso que faz toda a diferença. Essa palavra tem sido pregada. E todas as vezes que ela é pregada, nós a ouvimos. E aqui está escrito que ela tem poder para cumprir tudo aquilo para o qual ela foi designada. Pastor, mas eu ouço, e até agora ela não cumpriu nada que está designada, é? Mas está praticando o que está ouvindo? Está obedecendo o que está ouvindo? Está executando o que está ouvindo? Está caminhando de acordo com o que ela diz? Porque é isso que faz a diferença, irmãos. É isso que faz a diferença. Porque o que adianta eu ter a informação e não fazer nada com ela? O que adianta eu saber o que fazer e não fazer? Porque é isso que muda. Pastor, eu não consigo mudar nada na minha vida. Mas o que é que você está fazendo diferente do que fazia antes? Porque mudar é fazer o que nunca fez. Se está repetindo as mesmas coisas, não pode ficar querendo que mude. Tem pessoas que chegam diante de Deus: Senhor, eu quero uma mudança de vida. Aí Deus está ali pronto, muito bem. Segunda-feira tu vai lá, eu vou ministrar uma palavra no teu coração. E aí tu ouve essa palavra e pratica, e tu vai ver que vai mudar. Aí a pessoa vem, ouve a palavra e continua fazendo as mesmas coisas. E ainda tem a cara de pau antes de dormir: Deus, me ajuda que eu quero mudar de vida. Mas se está ouvindo, o próprio Jesus, é interessante, muitas vezes ele terminava as parábolas e dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça significa entrar, analisar, meditar e construir e expressar. Isso é ouvir. Quem tem ouvidos, ouça. Quem ouve, pratica. É isso que gera mudança. Aquela mulher ouviu e praticou. Ela abandonou a religiosidade, abandonou a zona de conforto, abandonou a incredulidade, abandonou os seus velhos conceitos, abandonou a preocupação que ela tinha dos outros, abandonou a sua visão pessimista. Ela abandonou. E quando ela se aproximou de Jesus, a tal ponto de ele poder tocá-la, ele mudou a história da vida dela. Diz ali: impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Imediatamente. Irmãos, não sei o que você está passando, o que você está enfrentando, quais são as circunstâncias, não sei nem qual é a motivação do seu coração para você estar aqui, buscando uma resposta, uma direção em Deus, em Jesus. Mas uma coisa eu tenho certeza absoluta: que o Jesus que está aqui pode mudar a tua história, pode mudar a tua situação. O Jesus que está aqui pode te sarar, pode te curar, pode te libertar. O Jesus que está aqui pode tomar o teu fardo, tirar o teu peso e mudar a tua história. O Jesus que está aqui pode tomar você
em suas mãos para mudar a tua história de humilhação numa história de exaltação. Porque é Deus que levanta os humilhados. Não tem a ver com humildes, tem a ver com humilhado. Essa mulher estava numa situação onde ela era humilhada pela sua condição física, humilhada pela sociedade, porque quem era deficiente naquela época não tinha valor para a sociedade. Ela passava a situação de humilhação. A Bíblia não relata questão familiar, mas eu creio que ela devia ter família. E eu creio que não devia ser fácil seu convívio familiar. Creio que devia ser até ela confrontada diante da sua religiosidade. Porque todas as vezes que ela voltava da sinagoga do mesmo jeito, eu creio que ela devia ser desafiada. Irmãos, quantos de nós também não passamos por essas situações no meio da nossa família? Quando se levanta um problema, uma adversidade, uma situação difícil, primeira coisa que dizem: tu não diz que crê em Jesus? Não é assim? Se é assim conosco, o que dirá com aquela mulher? Mas Jesus mudou a história dela quando ela ouviu, obedeceu e foi até Ele. Quando nós entendemos que em Cristo tudo é possível, porque nele Deus liberou um poder sobrenatural para que todo aquele que nele crê não pereça. Jesus deu uma nova visão e trouxe uma nova esperança para aquela mulher. Ela começou a visualizar o horizonte. Ela começou a visualizar as possibilidades. Ela começou a visualizar o quanto ela podia ir mais longe. Essa é a esperança que Cristo traz. Saber que tem algo maior, melhor, muito mais gostoso, muito mais além do que a gente possa imaginar. Por isso todo aquele que nele crê não perece e tem vida eterna com Ele. Algo muito maior, muito mais intenso, muito mais maravilhoso. Esse é o nosso Jesus. E se eu entendo esse princípio e me lanço nele, e toda palavra que eu ouço eu obedeço, coloco em prática na minha vida, é impossível eu não viver de glória em glória, de novidade em novidade, de vitória em vitória, de conquista em conquista, de milagre em milagre, e comendo o melhor do fruto desta terra. Esse é o Jesus que está aqui. Fique de pé. Enquanto nós vamos estar ministrando um louvor, uma adoração, medita no que ouviu e decide o que quer fazer com o que ouviu. Porque o mesmo Jesus que mudou a história daquela mulher encurvada, aquela mulher que carregava o peso do mundo nas suas costas, o peso das suas escolhas erradas, dos seus caminhos errados, dos seus pensamentos errados. Aquela mesma mulher que não tinha visão ampla, que não tinha esperança, que não enxergava as coisas além do que os seus próprios passos permitiam. Aquela mesma mulher que tinha esgotado seus recursos, humanamente falando, buscando respostas, soluções, batendo em portas, talvez buscando em várias religiões.
talvez buscando nas suas tradições, nos seus cerimonialismos, que era a mesma mulher que estava enfrentando a humilhação, a decepção, a frustração. Aquela mesma mulher que não tinha resposta, e Ele mudou todas essas coisas na vida dela, mediante o seu poder e o seu amor. É o mesmo Jesus que hoje diz para mim e para você, que Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados, desde que confessemos e nos arrependemos e decidimos deixá-los. Ele diz que Ele é o Deus que sara, o Deus que cura e o Deus que nos liberta. Ele é o Deus que toma os nossos fardos e nos alivia. Ele é o Deus que transforma a nossa situação de humilhação em glorificação. Ele está aqui. Ele está aqui. E se você decide hoje, mediante o que ouviu, obedecer. Pastor, o que significa obedecer para mim agora, nesse momento, em comparação ao que diz a palavra? Significa decidir jogar fora tudo aquilo que você sabe que te afasta de Deus, pedir perdão por tudo aquilo que você sabe que não agrada a Deus, dizer não para os prazeres da carne e sim para Jesus. O obedecer é querer mudar de vida, mudar a sua história. O obedecer é colocar a fé naquele que é o único meio de conquistar vida e salvação, Jesus. Se você nessa noite quer se transformar numa nova vida, entregando tudo isso para Jesus e abrindo o teu coração para dizer sim para Ele, sai do teu lugar e vem diante do altar do Senhor. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus de sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus de sobrenatural. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus de sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus de sobrenatural. Sim, cremos, Deus. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus de sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, Aleluia. sim, eu creio em Ti,
Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai. Aqui estão essas vidas que não querem mais andar carregando esses fardos que tem lhe mantido sem perspectiva, sem esperança, sem novidade de vida. Aqui estão essas vidas diante de Ti, que hoje decidem mudar o rumo das suas vidas, de alterar as suas decisões, não mais pela sua própria vontade, mas obedecendo a Tua verdade. Aqui estão vidas que estão enfermas, doentes, enfrentando situações no seu corpo, ou na vida de familiares, de pessoas que aqui estão intercedendo diante de Ti, que estão com dores, estão com sentenças desfavoráveis, estão em situação que para os homens são irreversíveis, assim como aquela mulher estava. Não havia nada mais que podia mudar a sua história a não ser Cristo, e Tu nos deste Cristo, Senhor. Tu lhes liberaste Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça. Que essas vidas agora, mediante a graça que procede de Ti, em Cristo Jesus, seja agora alcançada por essa graça, e tenha cura na sua vida. Seja sarada desde a planta dos pés até o último fio de cabelo da sua cabeça. Que a unção de cura se manifeste, restaure cada junta, articulações, cada estrutura óssea, estrutura muscular, tendões, veias, vasos, órgãos, carne, que tudo seja encharcado pela Tua unção de cura. E assim como aquela mulher foi curada, e imediatamente diz, quando Jesus a tocou, que Cristo agora toque em cada um pela ação do Espírito Santo que aqui está, e imediatamente receba a cura agora, em nome de Jesus. Que essas vidas que estão aqui, que veio pedido sobre elas, o Évio Silva, lá em Uruguaiana, está numa situação difícil naquele hospital, mediante essa enfermidade, pela fé, seja também ele alcançado lá, em nome de Jesus, assim como cada um que aqui está recebendo. Que assim como aquela mulher foi livre do mal, cada um que aqui está seja livre do mal, em nome de Jesus, Senhor. Que Tu opere o Teu poder. Chega de dores, chega de tristeza, que venha a Tua alegria e a Tua paz, para que não andem mais sobrecarregados, mas vivam a liberdade com a qual Tu os libertou, em nome de Jesus, Senhor. Opera pelo Teu poder, restaura, Senhor, o lar, a família, o casamento. Tira o laço, o enredo e a armadilha que estavam ali operando, em nome de Jesus. Que as palavras de derrota, que as humilhações que os Teus filhos têm passado, se transformem em glorificação do Teu poder, porque Tu, Senhor, exalta os humilhados. Que em nome de Jesus, Pai, haja uma nova esperança, um novo horizonte, um novo caminho a cada um que aqui está, porque agora eles não caminham mais só, mas Cristo caminha com eles. Que nesta verdade eles escolham da Tua justiça, do Teu poder, que eles escolham, Senhor, do Teu amor, com a transbordância que de Ti procede, e que cada um receba, Senhor,
o milagre, a provisão, o suprimento, a prosperidade e as riquezas, de uma forma, Senhor, que venha como uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, Pai, em nome de Jesus, porque Tu não rejeita um coração quebrantado. Te manifesta com poder e glória a favor de cada um que aqui está e muda a sua história em nome de Jesus. Cante a Ele e diga: sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus de sobrenatural, Deus de sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus de sobrenatural. Mais uma vez, diga: sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus de sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus de sobrenatural. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Tudo é possível ao que crê, porque tudo o que pedirdes em nome de Jesus, crendo, recebereis. Essa é a palavra, e essa palavra tem poder, porque ela é de Cristo, com Cristo, por Cristo e para Cristo. E Cristo é perfeito para prover que nós possamos colher do que é perfeito. Amém? Nessa fé pode voltar para o seu lugar, pode tomar o seu assento.